Oi, gente. Vou comentar porque o pessoal pediu, né? Tá muito nessa expectativa sobre o Tribunal de Contas do Rio, como foram as peças do Tribunal de Contas do Rio. Eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo, com bastante tarefa, na verdade, e tô deixando bastante tarefa para meus alunos para que eles possam pular carnaval, né, estudando, naturalmente. E eu vou falar para vocês sobre essa prova do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e inclusive isso tem muito a ver com o ano do concurso, né? Porque a gente teve duas provas inaugurais, que é tanto a prova da Codevasf, né, cujo gabarito a banca publicou depois, e provas também, um pouco posterior à prova do TCE do Rio, e agora a prova do TCE do Rio. Bom, vou falar das minhas impressões sobre essa prova, tá certo? E eu espero que vocês liguem para a ouvidoria do Sebrasp e pressionem. O Sebrasp não pode começar o ano de 2021 nesse ritmo, porque esse ritmo não rola. Bom, por que eu tô falando isso? Eu fiz algumas anotações. Foi uma prova muito longa, uma prova que havia 4 áreas, eu vou comentar 3 áreas, não é porque a quarta área eu tenho desprezo, não é questão de conhecimento, a gente comenta aquilo que a gente conhece, tá bom? Aquilo que a gente não conhece, a gente passa a bola e deixa para um colega. Gente, o que aconteceu na prova do TCE do Rio? Eu achei que eu estivesse ficando esquizofrênica na hora que eu estava lendo essa prova, por conta de uma série de elementos, né, perceptíveis ali, que vocês, alunos, que vão fazer tribunais de contas ou de qualquer área, vocês precisam ligar para o Sebrasp e reclamar da qualidade da prova. Um concurso que demorou, gente, pelo amor de Deus, o concurso foi adiado inúmeras vezes em função da pandemia. Aí fazem um concurso em plena pandemia, tudo bem, ok, vamos aceitar a situação, né? Fazer o quê? E depois, ainda nessa demora toda, ainda faz uma prova que eu considero assim, que quem elaborou, desculpa, com todo respeito, e se eu tiver errada, eu falo, eu não sou professora de conteúdo, sou professora de estrutura, apesar da aula há muitos anos, estar muito acostumada com conteúdo há muitos anos. Eu falei, olha, quem elaborou não leu o edital. Por que que não leu? Eu vou provar para vocês em vários sentidos, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o cargo 1, tá? Podem conferir comigo se eu estiver falando besteira, por gentileza, eu vou agradecer, que é o cargo de contabilidade. Aí o que os caras colocaram? As 3 questões mais a peça, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1, que foi igual para todo mundo, todos os cargos, salvo engano, eu não olhei o cargo 4, mas acredito que tenha sido também. Foi para o pessoal de controle, pessoal de contabilidade, pessoal do direito. Foi um tema de controle externo, que é a parte de recursos. Cabível, tema cabível, porque estava no programa Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É claro que o cara foi lá na área de recursos, que é um negócio bem mais voltado para o direito, não é? Não tem muito a ver com o pessoal da contabilidade, tampouco tem a ver com o pessoal vamos dizer assim, também não tem muito a ver com o pessoal do controle, embora tenha um pouco mais a ver com o pessoal do controle, para falar a verdade, corrigir meu português, mas colocou a mesma questão. Quem fez a questão de controle colocou igual para todo mundo. Assim ele entendeu, né? E normalmente a gente pega o histórico do Sebrasp e não é bem assim que o Sebrasp trabalha tradicionalmente. Mas vamos lá. Aí, questão número 2, ainda do cargo de contabilidade, foi tratar de demonstrações contábeis, né? Inclusive tratou de provisão. Aí, naturalmente, quem fez contabilidade riu de um canto da boca a outro, né? Porque tá, caiu uma questão ligada à provisão. Mas você olhando o edital, você sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque o edital era muito claro. As questões versariam sobre direito administrativo, direito constitucional e controle externo. Então essa questão, ela está fora do edital, tá bom? Fora do edital. Às vezes, gente, nossa, a Júnia vai arrebentar meu concurso. Não, a gente tem que falar a verdade. Quando a gente é chamada a vir publicamente a falar, quando vocês perguntam, a gente tem que falar a verdade. Por quê? Porque as pessoas estudam conforme edital. Essa é a regra para todo mundo. Então, mesmo que a banca escorregue e facilite para alguém, né, as pessoas que fizeram e não gostaram dessa questão, elas têm o total direito de questionar. A terceira, a banca pediu classificação de receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. Inclusive, estava num dos meus cursos, assim, eu não lembro para quem foi o tema, mas caiu isso aqui para uma das áreas para qual eu dei aula. Só que a parte de receitas, 4.320, né, basicamente falando, eu fiquei muito assim, eu falei, gente, mas eu não vi, porque mesmo em direito administrativo, as normas que você tem, as normas explícitas do direito administrativo, tinha lá a lei de licitações, a lei do pregão, a improbidade, se eu não estou enganada,
Não, processo administrativo, não é? Algumas coisas assim. Então eu falei, 4.320 ela não está em direito administrativo. Então o pessoal da contabilidade, a meu ver, não é? Eu não cheguei a acompanhar vídeos dos outros colegas, mas só fazendo aqui porque também não deu tempo de acompanhar, tá, gente? Não é porque eu não quis, né? Porque realmente não deu tempo. Tô no sufoco danado com muita aula. Mas, porque eu estudo muito as minhas aulas, essa que é a questão. Eu não faço aula toque de caixa, só para entregar. Então, o que acontece? A questão de contabilidade, quem fez a prova de contabilidade, fez a prova para o cargo 1, pegou aqui duas questões que não estavam previstas para cair para as questões, tá bom? A meu ver, aí você analisa com calma. A peça, tudo bem, pediu aí demonstrações contábeis, pediu em Primer, né, na peça. Então, lançamento, e aí tava. É porque a peça previa conhecimento específico, essa que era a questão. Tava no rol dos conhecimentos específicos. Aí tudo bem. Quando eu chego na parte 2, né, cargo 2, que é o controle, a questão 1, parte recursal, e já enchi o saco em relação a ela, mas ela estava no programa, né, lá na parte de controle. A questão 2, modelo 3 linhas. Poxa, quem elaborou essa prova, assim, eu não sei, né, se deu tempo dos professores de controle trabalharem esse assunto. Por quê? Gente, tudo bem que esse modelo já está há 2 anos, acho que desde 2018, salvo engano, no Brasil, mas ainda assim, se alguém tiver de reclamar da aplicação desse modelo, né, se você for ao edital, a parte de controle, eu até parei para poder analisar e olhei item a item, a banca pede controle da administração pública, certo? O controle externo no Brasil. Aí vem aqueles itens, quando o Sebrasp vai pegar aquele assunto que é mais geral, ele começa a especificar o assunto. Então você vai ver o quê? Que ele vai trabalhar o quê? O conceito, a abrangência, as espécies de controle dentro daquele item, né, que está ali sendo trabalhado. E depois você já não tem mais, aí entra em controle interno, entra em outros aspectos ligados ao controle, mas aspectos mais procedimentais. E a gente não viu assim algum tipo de especificação de algum modelo. É claro, faz parte do IA, sim, faz. É aplicado no Brasil, sim, mas eu vi, por exemplo, que o Tribunal de Contas do TCM Goiás começou a aplicar esse modelo em 2020. Então, assim, né? Como assim? Tá, tudo bem, tá no assunto, o SESP gosta de atualidades, cobra, mas o cara cobrou uma atualidade, enfim. Não sou especialista, mas fica aí para você analisar do seu jeito, você sabe mais do que eu. A Q3, que é a concessão de serviço público, ok, não é? Perdão, minto, deixa eu ver. Isso, concessão de serviço público, tá? Perfeito, porque tá lá na parte de direito administrativo, então tá exatamente no programa, não é? Mas a peça caiu sobre política contábil, né, de ativos inatingíveis, e se eu não estou enganada, se eu não estiver falando besteira, a peça acho que foi sobre o MICASP edição 8. E aí é um complicador porque outros editais em que o Sebrasp especificou a contabilidade pública, sim, contabilidade pública faz parte do conhecimento geral dos meninos de controle, sim, mas está de uma forma muito geral ali, não houve especificação do modelo a ser adotado. Em outros, exatamente a banca especificou. Eu vou procurar depois, porque eu vou comentar depois direitinho com vocês o modelo dessas peças e tal, tá? A estrutura, que aí é a minha área em que eu nado melhor naturalmente, tá certo? Mas a banca não especificou. E outros editais ela especificou. Então vocês podem cobrar por comparação, tá, gente? Salvo engano, ela especificou, se eu não estou enganado, no edital da Codevasf, que eu não lembro se tinha contabilidade. Eu sei que um edital bem que faz parte desse meiozinho mais recente, a banca especificou, tá? Para o outro pessoal. E os editais em que ela não especificou, ela não cobrou, então eu achei que a banca, tá, deu uma manota, de boa. O elaborador deu aquela viajada, de boa. Deixa me ver mais aqui. Depois a gente tem a parte, sim, cargo 3, pessoal do direito, que acho que foi o pessoal, né, que, assim, com base nas questões do meu curso, talvez tenha sido mais beneficiado, mas não com base nas questões do meu curso para o direito. Por quê? Porque eu prestei atenção no edital, mas vamos lá. A questão número 1 igual para todo mundo, ok.
Admissão de pessoal, sim, ok, né? E perfeito, tá? Mas chega na Q3, tá lá despesa corrente, crédito adicional. Eu até trabalhei bastante isso, mas eu trabalhei isso para as peças dos cargos que tinham acesso a 4.320, ou seja, os cargos que trabalhavam com a AFO, que é o pessoal da contabilidade e o pessoal do controle. Não é? O direito não tinha um monte de direito. E na Q3 não deveria vir, porque esses assuntos, mas envolve constitucional. Envolve, mas envolve 2 artigos da LRF. Então, aí já não está na parte específica. E se vocês olharem as leis do direito administrativo, as leis especificadas no direito administrativo, tanto que eu falei, gente, vocês analisem com calma, porque eu devo estar no mínimo esquizofrênica quando eu ler essa prova, tá? E a peça foi sobre a 866, a parte de compras, né? Tem que observar se a peça estava nessa parte específica, né? Eles foram lá pedir compra do pessoal do direito, que é normal, nada demais, normal, porque tem a ver com contratos ali, e ali no curso, outros que eu trabalhei alguma coisa dessa parte, com o pessoal do direito, eu não lembro se foi o pessoal do direito ou o pessoal do controle. Enfim, ó, daquela, né, aquela bagunçada. Eu tô falando, contando toda essa história para o vídeo não ficar muito extenso, por quê? Porque vocês têm que esperar agora, tem que cobrar do Sebrasp a liberação da comunicação, não é? E depois, posteriormente, do link para vocês impugnarem o padrão de resposta. Com base no padrão de resposta, vocês podem questionar a prova, tá certo? E o questionamento é muito simples, tá, gente? Não tem nada a ver comigo, mas eu trabalho mais na outra fase recursal de análise das discursivas isoladas, não nesta fase. Mas é simplesmente todo mundo fazer o mesmo pedido. Com as questões que não concordar, não estiverem de acordo com o edital, ou com respostas que não estiverem de acordo, vocês podem pedir para impugnar o todo ou parcialmente. É claro que, sinceramente falando, eu acho que toda a fase discursiva vai para o ralo, tá? Se tudo que eu estou falando aqui realmente vocês confirmarem, eu peço para que vocês possam cotejar a minha fala, não é? Com a de outros professores que são especializados em seus conhecimentos específicos, tá certo? Conforme vocês acharem que tem aí espaço para isso, tá, gente? Então é isso. É claro que aquilo em que o Sebrasp estiver certo, né, ele não vai ceder, mas naquilo em que ele estiver errado e for direito de vocês, naturalmente sim vocês precisam contestar, tá bom? Mas ó, como começou muito mal, cobrem por gentileza a liberação da data para impugnação, tá certo? Deste padrão de resposta e, naturalmente, da discursiva, porque ela começou muito mal, mas muito mal para uma banca que teve mais de um ano para elaborar essa prova, né? A gente não está falando de uma banca que estava com processos acumulados, então ela tem que, inclusive, vocês têm que reclamar desse elaborador, ele não pode participar desse jeito, pelo menos não, né? Da fase discursiva, porque, gente, como é que um curso vai ter condições de acertar uma questão se as questões vieram fora da programação? Não tem como, tá? Então chama a atenção de vocês, isso até acaba atrapalhando todos os preparatórios de um modo geral, porque todo mundo trabalha conforme edital. A banca não pode fazer um trabalho à revelia, tá? Bom, mais tarde, depois que eu gravar as aulas do Tribunal de Contas, eu comento com vocês a questão da discursiva, da estrutura, eu comento essa estruturação toda, nada demais ali, tudo tranquilo com vocês, e depois comento a prova de português também, tá bom? Então até mais, pessoal!